Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste último domingo, dia 2 de outubro, aconteceu as eleições aqui no Brasil. Eleições estas que serão decididas no segundo turno. E hoje eu quero mostrar um vídeo muito impactante para vocês. Este vídeo é de uma missionária argentina. Ela nos relata uma revelação profética muito forte, irmãos. Eu peço que todos vocês assistam este vídeo com atenção e até o final e reflitam um pouco sobre o futuro do nosso Brasil. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Paz, meu nome é Leila Casanova, eu sou missionária na Igreja Batista Vale de Bênção. Eu uso o meu nome nas redes como Leila Lira, em honor aos meus pastores presidentes. Eu queria compartilhar com vocês, através dessa mensagem, uma revelação que Deus me deu há uns 15 dias atrás, mais ou menos, acerca de uma situação no Brasil. Acabei de chegar da Argentina, eu saí praticamente com um sentimento de sair de uma prisão. Eu quero compartilhar isso com você e te pedir para você poder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que vocês possam receber essa advertência da parte de Deus. Pois assim como muitos de vocês, eu entendia que púlpito não era um lugar de falar de política, porque assim eu escutei de alguns líderes que eu tive nos meus primeiros anos, e então eu comecei a ser omissa no meu papel como cidadã nessa terra. Nós sabemos que somos cidadãos dos céus, eu falava isso de boca aberta, e praticamente nos meus primeiros anos, pelo menos na minha primeira década, eu comecei a afirmar ou justificar a minha omissão, declarando e repetindo o que eu tinha escutado de alguns líderes, não todos, mas de alguns líderes. E eu entendo que isso caiu bem no meu coração, porque eu realmente não fui formada na área, não entendia do assunto e nem queria saber. Então, como muitos de nós, eu fiz caso omisso no meu papel como cidadã. E quando eu entendi, recebi da parte de Deus as instruções a respeito dessa área, Ele começou a me passear pela Bíblia, da sua palavra, para poder começar a entender, primeiro, que eu devia ter responsabilidade como cidadã diante da sociedade. Cada vez que eu ia votar, eu pesquisava ao respeito dos candidatos, eu procurava saber se tinha algum partido político que representasse o povo de Deus. Eu comecei a conhecer os candidatos e a me envolver com o movimento social. Eu nunca me envolvi com a política, mas eu comecei a ser uma cidadã responsável. Infelizmente, não foi suficiente, pois muitos dos nossos irmãos na Argentina, eles não fizeram o mesmo. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil estão nessa situação de omissão e outros numa situação pior, de se corromper ou de simplesmente não querer perguntar para Deus, né? De poder estar pedindo a Deus a orientação. Muitos dizem que a gente não deve falar de política na igreja, mas hoje eu entendi que a gente não somente deve falar de política, como que deve também instruir a nossa igreja. Eu fiquei nessa situação de mudar a minha situação como cidadã e começar a ser mais responsável. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, no mês passado, eu recebi esse impacto da parte de Deus. No dia 18 de agosto, Ele me deu a visão na reunião de oração, de intercessora, que as nossas irmãs fazem aqui na sede, na nossa igreja matriz. E eu vou passar a relatar como foi essa visão. Eu estava de joelhos junto com as minhas irmãs
e simplesmente fiquei no trabalho de concordância para que nós pudéssemos realizar essa oração em acordo. A dirigente começou a apresentar as orações diante de Deus, e eu me lembro que no terceiro amém eu vi, saindo do meio da roda das irmãs da oração, uma bandeira do Brasil que começou a se erguer em direção ao céu. A bandeira era linda, ela era muito grande, as cores eram brilhantes. Eu me lembro que a bandeira estava tão linda que eu falava: Deus, que bandeira é essa? Que linda está a bandeira do Brasil. E eu me lembro que eu continuei, em momento algum abri os olhos, né? Eu conseguia compreender que era uma visão. Eu fiquei conversando com Deus apenas e perguntando, né? Que bandeira é essa? E na medida que a bandeira subia em direção ao céu, ela ficava maior, né? Ela ficava mais viva, as cores, ela ficava mais bonita. Quando eu olhei para cima, somente o céu envolvia a bandeira do Brasil. Quando eu vejo essa bandeira em volta do céu, o Senhor fala assim para mim: eu estou abençoando esta nação. A minha bênção está sobre a nação brasileira. Então eu fiquei assim maravilhada com aquela visão, quando eu começo a ver que pelo mástil da bandeira estava subindo algo em direção à bandeira. Quando esse algo começa a se abrir, era a bandeira vermelha. Essa bandeira começava a agarrar a bandeira do Brasil, como querendo subir por ela, mas ao mesmo tempo queria abafá-la, né? Ela queria cobri-la. Eu vi aqui a intenção daquela outra bandeira, que era bem menor. Ela queria somente cobri-la, queria ela ficar na frente, que desse para ver somente ela, né? Eu me lembro que eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava, e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Mas a bandeira vermelha, sendo bem menor, ela conseguia relutar, conseguia voltar, agarrar a bandeira e conseguia voltar a enganchar uma ponta e tentava escondê-la embaixo dela, mas a bandeira do Brasil voltava a lutar e ela resistia, e ela se abria de novo. E nessa briga entre as duas bandeiras, eu fiquei na expectativa do que ia acontecer. Eu falava: Deus, que isso, Pai? Que briga é essa, Senhor? Eu me lembro que a voz de Deus disse assim claramente para mim: diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas, porque meu povo tem se corrompido. Ele começou a duvidar. O meu povo tem emprestado seus ouvidos ao inimigo, está confundido. O meu povo começou a brigar entre si. O meu povo está se dividindo e perdendo a força. Diga para o meu povo, que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas, porque ainda a minha bênção está sobre a nação. Então, quando a voz de Deus calou, eu fiquei assim, eu continuava vendo aquela briga, e eu falava: Deus, por que o Senhor não me mostra o final daquela briga, o resultado daquela briga? Porque o Senhor não me mostra, o Senhor só me mostrou aquela briga entre as bandeiras, papai. Então o Senhor voltou a me responder. Ele disse: é porque eles vão definir nas urnas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar, eremanto de me queimanácia, escuta a voz de Deus, povo de Deus. Escuta a voz
O Espírito de Deus está falando com você. Escuta a voz do teu Deus. Se posiciona. Se você é filho de Deus, como diz que é, se você é o povo de Deus, como diz que é, busque a presença de Deus, pague o teu preço, dobre o teu joelho, entre em jejum. Se você está confundido, se você entendeu que não deve falar de política na igreja, busque o conhecimento da palavra de Deus. Desde os primeiros tempos, o Senhor fez o homem para subjugar a terra, para governar sendo um representante dele. Ele nos fez a imagem e semelhança e nos deu a capacidade de governar. Como é que nós dissemos que não podemos participar da vida política, que não podemos falar de política na igreja? A gente tem que falar de todos os assuntos da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. É claro que trazendo cada um deles à luz da palavra, claro. Mas se você estiver buscando crescer no conhecimento, Deus vai revelar-se a você. Ele não vai te deixar confundido. A palavra diz: se por acaso os justos possam ser confundidos. Os justos são aqueles que estão no justo juiz, que é Jesus, no justo advogado, que é Jesus. São aqueles que estão em Cristo. Mas eles podem ser confundidos se eles não ouvirem a voz dele e colocarem em prática a sua palavra. Acorda, povo brasileiro! Quando Deus me disse isso, que era porque vocês iam definir nas urnas, Ele então começou a falar da minha terra. Ele me disse: lembra quando a Argentina era desejada pela América toda? Você lembra quando a Europa olhava para a Argentina com bons olhos? A Argentina está aqui do lado, gente. Vocês podem ver as notícias. Vocês têm irmãos seus lá morando. Tem muitos brasileiros lá que podem testificar o que está acontecendo. Pergunte para os seus conhecidos se não acreditam no que eu estou lhe falando. Eu tenho dinheiro na minha conta e eu não posso usar. Pela primeira vez em 30 anos de viajar pelo mundo, de atravessar essas fronteiras, pela primeira vez eu não pude trocar R$1 para eu ter dinheiro aqui, para pagar uma condução. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me sentindo presa na minha terra, eu não podia sair da Argentina. Eles remarcaram meu voo, não deram explicação nenhuma. O que está acontecendo na Argentina, se você não se posicionar nas urnas, vai acontecer no Brasil. O que é que o Brasil está esperando para entender? Aconteceu na Venezuela, na Cuba, na Colômbia, está acontecendo agora na Argentina. Acorda, povo de Deus, acorda, povo brasileiro, desperta, Igreja do Senhor, se une. A bandeira é bem menor. Vocês são uma nação grande. Vocês são a única nação nessa terra que se curvou diante de todas as nações para louvar o nome do Senhor, para engrandecê-lo diante de toda a terra. Não se corrompe. Não venda a sua liberdade, não negocie a sua vida, a sua família, não negocie, não troque o que você tem. Você hoje tem a bênção do Senhor e as nações do mundo estão olhando para você como olhavam para a Argentina. Acorda, povo de Deus, acorda, ainda é tempo. Dobra o teu joelho. Você pode não acreditar em mim, mas eu sou um testemunho vivo. Pode não acreditar em mim, mas seja sincero diante de Deus. Se dobra, se curva diante de Deus, se humilha diante de Deus e pergunte para Ele. Ele faz questão de se revelar. Ele faz questão de falar ao seu povo, aquele que verdadeiramente
decidiu segui-lo. Seguir a Jesus é conhecê-lo e obedecê-lo. Não é somente falar que é filho de Deus, é conhecê-lo e obedecê-lo. E como você faz isso? Palavra de Deus. Leia a Bíblia, tenha uma vida de oração verdadeira. Pare com ser conivente com o pecado. Pare de ter uma vida dupla. Seja radical, busque a presença de Deus. Seja sincero com Ele, fale com Ele, pergunte para Ele. Ele não vai te deixar enganado. O que a irmã nos falou é muito sério. Mais do que nunca precisamos nos unir em oração em prol do nosso país. Não queremos ver o Brasil passar pela mesma situação de alguns países vizinhos. A Venezuela é o principal exemplo disto, irmãos. Nós vemos lá que o governo de esquerda não funciona. A Venezuela saiu da maior produtora de petróleo para um dos países mais pobres do mundo. Atualmente, também podemos ver a situação da Argentina, a qual caiu bastante a sua economia depois que um governante de esquerda assumiu o país. E o mais recente é a Colômbia. A Colômbia recentemente elegeu seu primeiro candidato de esquerda, irmãos. Vamos ver o que vai acontecer com a Colômbia daqui para frente. E não é o que queremos nem para a Colômbia, nem para a Argentina, nem para a Venezuela e nem para o Brasil, irmãos. Queremos ver países que servem a Deus, que adoram a Deus, países ricos, irmãos. E para isso precisamos nos unir em oração e escolher o melhor para o nosso país. Você acha que é melhor para o nosso país um governo patriota que luta pelos nossos direitos, pela nossa família, pela nossa pátria, ou um governo de esquerda que apoia várias coisas erradas, irmãos, tipo a ideologia de gênero, apoia também o aborto? Isso não é certo, né, irmãos? Devemos pensar bem na hora de votar. Devemos pensar bem em quem iremos dar o nosso voto, irmãos. Eu peço que reflitam um pouco daqui para o segundo turno e vocês não deem o seu voto à toa. Pensem bastante no que irão fazer, irmãos. E também peço que todos se unam em oração em prol do nosso Brasil, porque mais do que nunca precisamos dessas orações. Na Bíblia diz que o seu povo pereceu por falta de sabedoria. E não é isso que queremos, né, irmão? Vamos ter sabedoria na hora de decidir o melhor para a gente. E se você chegou até aqui, eu já peço que curta este vídeo e que compartilhe com mais uma pessoa. E também peço que deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.